fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão de O Livro dos Espíritos de Kardec. Nós agradecemos, Senhor, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Senhor, que essa tua influência maravilhosa nos envolva a todos aqui presentes na reunião e os que não puderam chegar também à reunião. Onde quer que eles estejam, Senhor, a bênção possa envolvê-los, fortalecê-los e influenciá-los a partir desta reunião e desta experiência. Também rogamos pelos nossos familiares, os nossos parentes, pelos nossos amigos, vizinhos, todos aqueles que nos são caros, Senhor, nos proteja, os fortaleça e os guarde. E por último, Senhor, pelo nosso planeta, está terminando a influência da pandemia, e rogamos, Senhor, que continue assim, e que mais cedo ou mais tarde nós possamos ficar totalmente livres dessa influência. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de reunião da noite, rogando que a paz permaneça conosco, nos proteja hoje, agora, e de sempre. Que assim seja. Muito bem. Questão 784. Pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Resposta: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois quem melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Eita, isso aqui é pesado, viu? Isso aí lembra o que a gente falou na última aula, ou numa das últimas aulas, eu acho que foi eu que perguntei, que a impressão que dá é que o mal sempre se sobressai, né? Uhum. Só que aí, no caso, é porque o mal é necessário para que a gente se dê conta de que é ruim. Uma hora a gente vai se dar conta, ele está dizendo que é necessário que o mal chegue ao excesso, ou seja, ao extremo, para que a gente enxergue que a coisa não é por aí. E aí a gente começa a perceber de que não adianta. Aliás, todos nós começamos a perceber de que não adianta trilharmos esse caminho. Então, Porque, a gente... diga, desculpa, não não, vou... pode continuar. A gente só aprende pela dor, então, né? Pelo menos na grande maioria das vezes. Verdade, verdade. E isso é uma questão que a gente tem falado várias vezes aqui no estudo, que só evolui através da dor, do sofrimento. E esse mal que é praticado, né, traz retorno. E o retorno tem que ser de acordo com aquilo que a gente age, aquilo que a gente atribui às nossas atitudes. Então, tá. Aí chega um ponto que a gente já está por aqui de tanta maldade, a humanidade, logicamente. E aí, não, peraí, vai ter que dar uma paradinha, e a partir dessa paradinha começar a vislumbrar a coisa verdadeira. Aí sim a coisa vai começar, né? Vai começar, o bem vai começar a se espalhar de forma mais abrangente, mais rápida, para que esse planeta volte. Aliás, esse planeta esteja naquele nível de vibração que a espiritualidade deseja, que todos nós queremos, consciente ou inconscientemente. Muito bem. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Isso aqui é maravilhoso. Essa pergunta e a resposta. O orgulho e o egoísmo. Está aqui, ó.
E a gente já tocou nesse assunto aqui várias vezes, aqui no nosso estudo, percebendo de que estes dois elementos é que são pai e mãe de todos os outros defeitos. Daqui é que surge todos os outros. Daí decorre todos os outros nossos defeitos, né? E aí esses têm que ser combatidos a ferro e fogo. Esses dois aqui têm que ser combatidos a ferro e fogo, a fim de que esses nossos defeitos sejam, sejam derrotados. Derrotados os nossos defeitos. Bom, logicamente que a gente começa pelos mais fáceis. A questão é que a gente nunca está fazendo uma autoanálise com relação a isso. Quer ver um exemplo? A gente não tem costume de sentar, escrever e detalhar, escrever de um por um os nossos defeitos em um papel. Porque se a gente começar, a gente vai descobrir que a gente tem alguns que a gente nem sabe, que a gente nem sabe. E aí a gente fica meio não quer ir de encontro, não quer conhecer os nossos demônios, dizem por aí. Né? Outras seitas dizem, a gente não gosta de enfrentar os nossos demônios. Isso quer dizer, não gosta de enfrentar os nossos defeitos. Né? Não gosta. Então, continuando aqui o resto da resposta. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Aqui, o intelectual. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Olha aqui. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Pronto. Tá? Ou seja, a questão é que a gente não consegue vislumbrar, né, essa felicidade que existe aí fora das influências do mal. Não consegue vislumbrar. E não consegue vislumbrar por conta exatamente das nossas imperfeições. Se a gente pudesse vislumbrar, ai que maravilha. Todo mundo largaria logo. Mas o mal, aliás, as imperfeições não deixam que isso aconteça. E aí a gente vai ter que detalhar um pouquinho de tempo até que a gente consiga se desligar totalmente. Mas isso não se sabe quando vai acontecer, nem quanto tempo vai durar. Isso aí. Comentários de Kardec a respeito da questão. Há duas espécies de progresso, que uma e outra se prestam muito apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso a realizar. Ora, sendo assim,
por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Bom, Mas aí, Rubinho, eu posso dizer que a gente está no auge da evolução intelectual? sim, sim, sim. A evolução intelectual está realmente extremamente avançada. A gente, século XX, do século XX, nós estamos no século XXI, né? Século XXI. Do século XX para cá foi o maior avanço da, da, da intelectualidade humana. Aí foi que me surgiram a grande maioria das invenções, e o progresso intelectual deu um salto tão extraordinário que a gente fica realmente impressionado com tanto conhecimento adquirido pela humanidade. Em compensação, o moral, o moral não consegue, logicamente não conseguiu acompanhar. Mas ele está indo devagarzinho, mas está indo. Ele não ficou parado, não. Vem aos pouquinhos, devagarzinho, bem devagarzinho. Mas está, segundo a questão, está, segundo a resposta dos Espíritos com relação à questão, ele está, né, acompanhando o progresso, mas de forma muito bem mais lenta do que o progresso intelectual. Só isso aqui, ó, né? Isso aqui é um espetáculo maravilhoso. Nós estamos conversando tete a tete aqui, tu em tua casa e eu na minha. Tudo isso, por conta da revolução intelectual do homem. Né? Internet, etc, etc, etc. E aí, é uma maravilha. E aí o homem também usa esse avanço intelectual para praticar o mal. Né? Usa a internet para roubar, usa a inteligência da tecnologia para entrar nos sites proibidos e nos sites do governo, etc, etc. Usa o intelecto para usufruir de certa, né, maldade, entre aspas, e prejudicar aos seus semelhantes. Sim. Comentário, Sam? Não, tá perfeito, tá excepcional. Isso só vem reiterar o que a gente tem dito, né? Só vem comprovar essa questão da revolução moral, que a gente está bem longe dessa revolução, bem significativa. Mesmo com o passar de. Se bem que passar muitos anos, se a gente for. Se o nosso referencial for aqui, né? Porque não passou nada ainda, né? Do ponto de vista espiritual, o tempo da gente ainda está assim, né? Com certeza. Com certeza. Mas o importante é saber que mesmo devagar, uma hora Está a gente chega lá. seguindo. Isso, estamos Uma hora a seguindo. gente chega lá. Mesmo devagar. Bom, vamos passar agora para outro assunto. Povos degenerados. 786 mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Resposta. Quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida, mais cômoda. Mas
Enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua moradia, na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste um para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tornar o lugar que ocupavas, tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem um povo degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram um lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Interessante. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para que a coisa arrume, é preciso demolir. Né? Eu me lembro da casa aqui que a gente estava. Aqui era apenas uma casa simples, mais simples, óbvio, mais simples. E aí a gente resolveu demolir a casa toda. Resultado, aí a gente teve que sair. Foi uma bagunça mudar para outra casa. Aí foi aquela desarrumação e arrumação total. E aí, depois de 6, 7 meses, 8 meses, a gente voltou, porque a casa agora está com maravilha. Então, às vezes a gente pensa que uma, uma pandemia, por exemplo, um terremoto, um maremoto, fez piorar a situação. Não, essa pandemia, esse maremoto, esse tsunami, veio apenas arrumar a coisa, para que a coisa fique mais bonitinha. Sim. Lembra daquele caso que eu te falei do pedreiro daqui de casa? Sim. Lembra, né? Que ele disse, seu filho, para Para arrumar tem que arrumar, tem que bagunçar. bagunçar. É uma maravilha. Então, para Está arrumar, corretíssimo. está Está muito correto, correto aí. muito correto. Então é necessário uma bagunçazinha, para que a gente aprenda que vai ter que arrumar mesmo através dessa confusão que vai acontecer conosco. É isso que eles estão dizendo aqui, na resposta da questão. Comentário assim. Não, está mais que perfeito. Tá. É que a gente é muito imediatista. E às vezes a gente nem faz por onde. A gente quer o resultado bom, mas não quer ter trabalho. Isso mesmo. A gente E quer. aí, é, e aí quando a gente tem que sofrer, tem que ralar para conseguir as coisas, a gente reclama. A gente acha ruim, questiona Deus. Oh, Deus, por quê? Por que eu? Por que comigo? Eu não aguento mais. Não tem aquilo? Isso. Perfeitamente. É isso. O problema é que a gente não quer fazer esforço para conseguir as coisas. A gente quer tudo de mão beijada, como dizem por aí. A gente quer só esperar. Né? Fazer esforço, nada. E nada a gente consegue sem esforço. Essa é que é a realidade. O mérito. Não se consegue. 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Resposta. Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Quer ficar rebelde? Fique. O problema é seu. Né? O rebelde, uma hora, vai ser domado, dominado. Os animais selvagens, eles são domesticados. Então, mas eles para ser domesticados, o que acontece? Alguém tem que montar neles, fazer alguma coisa para que eles sejam dominados.
A nossa rebeldia moral da humanidade. Quem é que vai domar essa rebeldia? A dor, o sofrimento, etc, etc. Lembra André Luiz? Lá no umbral? Pois é. Sofreu, 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 sofreu. Eu digo, não, peraí. Deixa eu pedir ajuda aqui. A gente acaba pedindo ajuda. Ele é um caso interessante, mas o que me veio à mente foi justamente esse pessoal que está no umbral, mas que se mantém endurecido, que se mantém na predileção pelo mal, que quer prejudicar, aqueles que querem se vingar, ou porque gostam, ou porque tem alguma ligação de vingança de vidas passadas, que se mantém aí. A gente percebe isso muito em reunião mediúnica, né? Que o espírito se manifesta e diz que odeia e que não quer saber, que ele não quer Jesus, porque o que importa para ele é fazer o mal porque ele se diverte, ou porque a determinada pessoa fez alguma coisa com ele numa vida passada, e fica nesse ciclo de sofrimento, que às vezes ele não se dá conta que ele só não sai porque não quer. Isso. Mas olha só, foi que a gente acabou de perceber com as respostas dos espíritos aqui. Eles disseram que o mal não é permanente. Lembra? A primeira questão, se não me engano, aqui que a gente viu Sim, hoje. O sim, mal não sim. é permanente. Pode demorar o tempo que demorar, uma hora para. Tem que parar. Então, lembra. Bom, agora vamos ver aqui uma coisa. Lembra, não sei se tu leste, deve ter lido, o livro Libertação de André Luiz. Lá tem Não, um ainda tô nos missionários, que acho que é o cenário André terceiro. Luiz. Tá. Isso. Lá tem um caso em que um espírito de extrema envergadura espiritual, né, está tentando resgatar um espírito que foi seu filho numa encarnação anterior. Só que esse espírito feminino está numa elevação extremamente elevada. E este, que era filho do espírito, está no umbral e é o líder das trevas. Olha só, o líder das trevas. Mas ele era renitente do mal, cara. Renitente do mal. Ela, a mãe, trabalhou o máximo possível para que no plano espiritual houvesse uma materialização do seu espírito para que este filho dela que estava remitente do mal fosse resgatado de lá. Resultado, essa cena é espetacular, Sandra, essa cena, no livro que a gente lê. A organização espiritual da superior programa toda a cena, programa toda a cena, e aí, nessa cena, trazem este espírito renitente do mal para a reunião e ela, o espírito extremamente evoluído, desce desse plano maior e se materializa no plano espiritual. Olha só, no plano espiritual. E aí há o encontro entre os dois. E ela conversa com ele nesse plano e ele não aguenta a emoção do encontro com a mãe e a luminosidade do espírito que está ali com ele. E ele chora de emoção, e nesse momento ele é resgatado lá. Ou seja, um momento de extrema emoção faz com que ele não seja mais, possa mais ser conduzido para lá, sair dali para lá. Foi resgatado. Resultado, a saída de um líder, de um grupo, o resto fica sem direção. E ficando sem direção, se dispersa o grupo do mal. Ou seja, o trabalho espiritual é assim, desse jeito. Espiritualidade maior. É assim. Eles tentam resgatar o líder, enfraquecer o grupo, a fim de que aquele grupo se desfaça. Se desfaça. É uma maravilha. Essa cena mesmo realmente emocionante.
Além de outros livros de André Luiz que tem cenas assim espetaculares. Desse tipo. Então, é assim, o mal não é permanente. Uma hora ele... Né? Até porque, olha só, até porque todo espírito, seja ele o pior dos piores que vivem no umbral, no mal, renitente do mal, eles têm sentimento. E se aparece alguém, e além de ter sentimento, eles amam alguma coisa ou alguém. E é nesse momento em que os sentimentos afloram, é que a espiritualidade consegue resgatar eles de lá. Sim. Assim como qualquer um de nós. O André Luiz, lá do Umbral, foi resgatado, outros, etc. Então, tipo como quanto mais desesperado a gente está mais vulnerável, mais Isso, receptivo para ajuda. isso, exatamente isso. Quanto mais vulnerável, mais fácil nós somos ajudados. Porque quando a gente está vulnerável, o sentimento aflora. O sentimento, poxa, aí o sentimento de pedir ajuda, o sentimento de reflexão começa a aparecer. E nesses momentos é que a espiritualidade maior consegue resgatar esse povo. E aí sai de lá, e aí vão ser trabalhados onde eles estiverem. Aí vão ser doutrinados, aí tem um trabalho ainda também grande, mas saiu do mal, já está meio caminho. Serão trabalhados doutrinalmente. É porque às vezes a energia está tão densa que eles precisam ser resgatados e tratados, né? Sim. Não consegue nem, como é que eu diria, tem que ir para os pronto-socorros, né? Do mundo espiritual, para poder tirar aquela carga de ódio e tal que tinha em cima deles, né? Isso. Lembra de André Luiz, quando ele foi resgatado? Ele teve que ir para um local em que teve de ser tratado, como a gente conhece no livro e no filme. Sim. Trabalho todo doutrinado, de doutrinação, para que eles realmente se desliguem totalmente daquilo que eles vinham fazendo de negativo. Muito bem. Comentários? Não mais claro. Beleza. Então vamos a 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Resposta. Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Pronto. O que está querendo dizer aqui? Todo rebelde resistente no mal, uma hora vai ter que sair. Vai chegar à perfeição. Porque a lei do progresso, ela é fatal. Quando eu quero dizer é uma fatalidade, significa que ninguém escapa. A perfeição, ninguém escapa. Queira ou não queira. Quando o cara não quer, ele fica renitente do mal. Ele não quer, mas uma hora ele vai ter que sair. É lei divina. E na lei divina, da lei divina, ninguém escapa. E o que Deus quer, ninguém pode ir de encontro. Ninguém pode. Ninguém. Ninguém. 787B. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Tu mesmo foste mais. Antes de ser o que é. Aqui, ó. Ficar falando isso para Kardec. Imagina para nós, que ainda não chegou nem perto. Eu fico imaginando Kardec lendo esse tipo de coisa. Aí é o seguinte, Kardec não nem se abala porque ele sabe que é verdade. Além de saber que é verdade, ele era um espírito evoluído. Ah, sim.
Aí, né, tem aquela situação, Sandra, que é o seguinte: tu está diante de um computador ou de um celular? Eu estou no computador, Tá, notebook. notebook. Ótimo. Porque olha só, aqui no nosso computador a gente vai armazenando um monte de arquivos. Vai, armazena, 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 armazena. Aí, às vezes, o celular, o computador está cheio, estão cheios. O que a gente faz? Vai lá, deleta, 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 deleta. Mas no computador tem uma coisa interessante, que quando a gente deleta, não sai totalmente da memória. Sim. Não sai. Tá? Isso significa dizer que se a gente tiver um artifício como um programa, a gente pode usar esse programa e recuperar aquilo que foi apagado da memória. Assim também acontece conosco. Nós somos espíritos que vamos armazenando as nossas experiências espirituais e materiais no nosso perispírito. E aí a gente pode passar uma reencarnação e esquecer tudo. Mas está tudo lá. Ó, o que ele está dizendo? Aqui para Kardec. Ele foi antropófago várias vezes. Ou seja, está lá no arcabouço espiritual de Kardec todas as suas experiências, tanto positivas quanto negativas, assim como nas nossas. Fica tudo armazenado, tudo guardado. Ou seja, o nosso HD espiritual, está tudo lá. Por isso, Sandra, aqui, tu sabe que existem os romances de Emmanuel, sabe? Sim. Sim, os romances de Emmanuel. Cada romance de Emmanuel, ele conta a respeito de uma encarnação passada dele. Tá? Mas por que ele conta a reencarnação passada? Porque ele vai lá no passado, resgata, ou seja, vai lá na memória, resgata aquelas cenas, aquela vida que ele teve em determinada época, descreve tudinho, escreve um livro. Já imaginou se tu pudesse resgatar aquilo que tu fizeste, aquilo que aconteceu contigo na encarnação anterior, e escrevesse um livro? Pode, só que tu não te Sim. lembras. Isso tu Sim. só pode te recordar quando tu desencarnares, ou para o plano espiritual. Eu Tá prefiro tudo lá. esperar até lá. Tá Porque tudo tem lá. as técnicas agora, né? Não tem tal de constelação familiar, tem a Isso. tal da regressão. Eu particularmente, eu confio na misericórdia de Deus que nos fez esquecer. Se era para a gente esquecer, é para que a gente não se perturbasse e não influenciasse nessa reencarnação. Perfeitamente. Reencarnação, né? Então, deixa Perfeitamente. lá. Deixa Quando lá. estiver do lado de lá, que eu vou ter mais condições de perceber, percepção e tal, eu olho. Agora não. Agora Mas deixa eu viver essa coisa nova aqui. quando for necessário, se precisar, a gente olha. É, Porque a gente se conhece, né? A gente não é tão perfeito. perfeito, pois é. Não, eu tenho consciência que eu já não sou É, nessa. pois é. Imagina na outra anterior. Nossa anterior está pior ainda. Então tá tudo lá. Tudo lá. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se exaure
como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas obstam ao progresso e das luzes, ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol a outros povos. Bom, então, os mais adiantados, né, vão ter que ajudar aqueles que são mais atrasados. Porque a gente sempre repete aqui, a lei de evolução está em todos nós. E por mais que a gente queira ou tente atrapalhar, nós nunca o conseguiremos. Porque o que Deus determina, está determinado. E as leis que nós estamos estudando, todas elas são perfeitas. E sendo perfeitas, nenhum de nós pode atrapalhá-las. Pode tentar, mas nunca, em tempo algum, vai se conseguir. Logo, o que a gente tem que fazer? Né, se conformar, porque a lei divina é algo impecável, né, e ninguém pode ir contra ela. Mas aí eu te pergunto, Rubim, como é que eles ajudam através do exemplo, tanto positivo quanto tanto do. Tá, reformula aí a pergunta. Oi? Reformula a pergunta. Ah, sim, eu estava perguntando, porque essa questão diz que os povos mais adiantados, de alguma forma, ensinam os povos mais atrasados, não é isso? E Sim. aí eu te perguntaria se isso ocorre através do exemplo, tanto o exemplo positivo, que é aquilo do que eles fazem, aquilo que eu, enquanto mais atrasado, devo fazer, Uhum. e aquilo que eu não devo fazer, ou seja, o exemplo dos erros dele, para que eu não faça aquilo e atrase o meu adiantamento. Essa. Porque, na verdade, tem uma frase de Chico Xavier, de Neio Lúcio, um dos livros, pequenos livros do Chico, que diz o seguinte: o exemplo é mais vigoroso do que a argumentação. Ou seja, a ajuda se dá através da palavra, mas principalmente através do exemplo. Então, os povos adiantados arrastam os povos atrasados pelo seu exemplo, né? Por conta da sua evolução, por conta do seu um pouco da sua elevação moral e principalmente pela evolução intelectual, né? Então, esses povos mais atrasados começam a perceber o comportamento dos mais adiantados e começam a copiar, né, as suas atitudes. Copiando as suas atitudes, eles começam também a percorrer e a caminhar os mesmos caminhos que os povos adiantados avançaram até ali. Então, copiar, olha só, copiar um exemplo bom é uma maravilha. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Então, isso, essa atitude de copiar o exemplo bom é bom porque faz bem, porque o povo que está mais atrasado começa a acompanhar. E aí evolui também. Então, percebe uma coisa. Eu não sei se tu te lembra, não, tu deve te lembrar. Lembra da história que eu falei um tempo desse atrás a respeito do Centésimo Macaco? Um livro, Centésimo Macaco, título do livro. É um livro chamado Centésimo Macaco, que é uma maravilha. Tá? O que significa? O centésimo macaco
é que o cientista começou a fazer um estudo e para perceber o comportamento dos macacos. E os macacos encontravam eram lhe dadas batatas, e batatas sujas eles comiam. De repente, um dos macacos, que foi o centésimo, começou a mudar de atitude. Pegou a batata e começou a lavar na água do mar. Começou a lavar e, a partir daí, começou a comer. Começou a comer e este exemplo os outros perceberam e começaram a imitar. O certo é que esse exemplo, além de influenciar aqueles que estavam próximos, influenciavam os macacos que estavam bastante distantes, em outras regiões. Isso quer dizer que um bom comportamento, ele influencia não só o local, mas a centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros, etc, etc. Um bom comportamento. Então, o mais adiantado, com o seu exemplo, arrasta aqueles outros, demonstrando que a lei de progresso está envolta em todos os lugares, em todos os momentos, inclusive com os animais. Inclusive com os animais. Eles evoluem também. Comentário, Sandra? Agora está bem claro. Sim. Tá, então vamos adiante. 7, 8, 9. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Resposta: uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus serve de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. A humanidade progride. Essa aqui é a resposta dos Espíritos. Bom, então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ele está dizendo ele está dizendo que, independente dos costumes dos povos, a prática da caridade é um elemento que vai juntar, unir e ligar esses povos. Ou seja, a caridade é uma lei divina que é o elemento que faz com que um que está atrasado seja ajudado por aquele que está mais adiantado. Então, por isso, Sandra, a lei de convivência. Lembra daquela história da evolução? A gente conhece daquele livro, grande livro, né? Manual Prático do Espírito. Sim. Para evoluir precisa de quê? Precisam de quê? 3 coisas. Lá vai de novo. Né? A dor ou o sofrimento, a convivência e a autoanálise. Então, a convivência é natural, normal. Sofrimento também e a autoanálise. Então, para isso, esses três elementos estão todo o tempo conosco para que a coisa aconteça de acordo com a vontade divina. De acordo com a vontade divina. Então, repito, independente do costume de povo, porque cada povo tem costumes diferentes, isso é normal, tal, costume diferente. Mas até aí, os costumes vão ser diferentes, mas não serão costumes cruéis. Existem povos que têm costumes extremamente esquisitos. Mas os costumes estarão de acordo com a lei divina.
Mas, apesar disso, serão diferentes. Até porque todo mundo é diferente um do outro. Todos os povos são diferentes, todas as pessoas são diferentes. Então, essa diferença nunca vai deixar de existir. Tá? Muito bem. Comentários de Kardec a respeito. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderaram, aliás, quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Pronto, aqui. De tempos em tempos surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vem depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas, durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual sorte de todos que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último. Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram o tempo da barbárie voltar na época de civilização a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que além dos povos mais adiantados se arrastarem junto os atrasados, a divindade de vez em quando também traz para cada povo desse líderes de moralidade extremamente elevada, dando um impulso maior ainda a todos aqueles que estão na retaguarda. Então, nasce aqui um, nasce outro acolá, nasce outro aqui, outro acolá. Então, cada civilização, né? Cada civilização tem líderes que nascem para ajudar nessa civilização e nas outras que estão atrasadas. E a gente sabe, tem um monte de líderes, existiram e existem ainda hoje, um monte de líderes de povos, líderes espirituais, que nos ajudam e ajudam a humanidade a se erguer com mais facilidade. Eu posso Continuando. falar que Jesus foi um desses líderes? Claro, claro, com certeza. O maior deles. O maior deles. Porque a gente fala dele, mas a gente pode falar de todos os segmentos, né? Sim, sim. Porque, assim, a gente vê, por exemplo, tem gente na política que quis, pelo menos, fazer o correto. Uhum. Influenciou do ponto de vista positivo. A minoria, mas tem. As religiões, esporte, a parte intelectual na ciência, né? Isso, isso. Em todos os níveis de conhecimento aparece um tipo de cara desse. Na filosofia, na matemática, na ciência, na psicologia, e etc. Por aí vai. Na religião, no esporte, e por aí vai. Continuando o comentário de Kardec. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos,
para ser dotado de uma alma superior. Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem um milênio, perceber-se-ia que nesse período milenar tivessem tempo para progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outras desaparecem. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígios de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada, que foi o que progrediu. Foram os indivíduos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, mas se as suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será, então, admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém, de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Vamos ler o texto todo, que a gente já está encerrando aqui. Esse texto é complexo, né? É complexo. Ele é um pouco denso aí, eu estou Tá processando ainda. Processando, tá? Comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontra. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não tem como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos. Muito bom isso aqui. Que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao vosso, então transformados. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo que podem ser sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbaria. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Bom, em resumo, o comentário de Kardec está falando a respeito da criação dos espíritos, que a doutrina espírita para nós admite a criação de espíritos simples e ignorantes, mas que eles, a partir que vão reencarnando, vão adquirindo novas experiências, vão adquirindo a evolução, né, naturalmente e devagar, e aí uns vão se adiantando mais rapidamente do que outros, e esses que vão se adiantando mais rapidamente é porque tiveram a condição e tiveram o livre-arbítrio de seguir pelo caminho do bem. E outros que ainda estão atrasados porque ainda não despertaram para esta via. E por isso que ele está dizendo que a gente vive cada um com sua oportunidade. E dependendo do nosso livre-arbítrio, nós podemos estar mais ou menos adiantados em relação a este ou aquele elemento. O problema é que, se não houvesse a reencarnação, isto era impossível de acontecer. Tá? Porque, como pela visão materialista da coisa, se tem um mais adiantado que outro, Deus não seria justo, né? E aí a gente teria que analisar outros focos e outros. Muito bem.
Sandrinha, vamos ficar aqui. Mas antes de encerrar, eu pergunto se tem algum comentário a fazer para a gente. Eu ainda estou processando essa questão anterior. Uhum. Porque, assim, porque eu estou comparando com a questão que veio antes, Uhum. das civilizações, dos grupos mais adiantados, que dão exemplo para os mais atrasados. Uhum. Só que se for para pensar, os que são os adiantados de hoje eram os atrasados de ontem. Perfeitamente. Só que aí vem essa questão, porque na verdade começa a misturar isso aí, porque tem uns que não evoluem da mesma forma que outros. E aí vai se subdividindo, Sim. né? Os que evoluem mais rápido, que aí passam a dar exemplo porque que evoluem mais devagar. É mais ou menos isso que essa questão desenvolve Isso, em relação à anterior? é verdade, é isso mesmo. Sim. Então, e isso, eu repito, isso depende do livre-arbítrio, né? Da vontade de cada um de querer ou não. Né? E a gente sabe que o livre-arbítrio nos é dado desde o início da criação, da nossa criação. Né? Desde no momento em que a gente é criado. Sim. Ou seja, lá aqui, nesse livro, ele diz que os espíritos são criados simples e ignorantes. E aí, eles, dependendo daquilo que eles fazem, vão adquirindo experiências para o bem e para o mal, e aí eles vão começando a distinguir uma coisa da outra. E aí, quem tem um livre-arbítrio resolve seguir um caminho e não o outro, aí esse tem condição de evoluir um pouco mais depressa do que aquele outro que não. E aí, esse que está mais evoluído que aquele outro que não, começa a tentar o ajudar aquele que está menos atrasado, menos adiantado, a fim de que ele possa também, eles possam juntos seguirem na mesma direção. Então, é um ciclo, a evolução ela é um ciclo. Porque não tem ninguém, eu não sou mais adiantada que eu não possa aprender, Isso, e eu não sou tão atrasada que eu não posso ensinar. isso, muito bem. Significa dizer que a gente tem pontos positivos e pontos negativos. Os negativos a gente, aliás, os positivos a gente tem que ampliar, alimentar, regar, e os negativos a gente tem que começar a podar, a fim de que, se nós estamos até aqui evoluídos, poda os negativos, a gente passa a evoluir também, mais rápido, principalmente. Sim, Muito bem. Faz a prece para nós, senhor? faço sim. Vamos lá, já estou Vamos de olhos lá, fechados. nos concentrar na figura do Mestre Jesus, agradecendo este momento de reflexão e todos esses ensinamentos a respeito do progresso moral, do progresso intelectual, possam internalizar nas nossas mentes e, de acordo com o nosso nível intelectual e nosso nível de merecimento, que a gente possa colocar em prática um passinho de cada vez, para que a gente chegue na tão almejada evolução espiritual plena. Agradecemos também os espíritos amigos que nos ajudam nesta compreensão, nos fomentando um ambiente de paz, de harmonia, de comunhão com o teu Evangelho, e pedimos que essas boas energias que se fazem presentes neste momento nos acompanhem por onde quer que a gente vá, que se estendam aos irmãos que aqui se aproximaram em busca de algum conhecimento, de algum consolo, de paz nos corações, que eles possam sair daqui melhores do que chegaram. E dessa forma, Senhor, te agradecemos e damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Assim seja. Seja. Sandrinha, um Boa cheiro, noite, Rubinho. lembrança para nossa mamãe, lembrança para o Sérgio. Boa Eu sim. noite. Oi, Boa Sônia. noite. Um beijo aí para todo mundo. E um feliz Dia das Crianças aí com a baixinha. Que ela Para fique nós bem todos. alegre, né? Para nós Com, todos.
com os presentes que eles gostam de ganhar e a gente gosta de dar esse presente para eles. Muito bem. Né? Tchau, tchau. Um beijo, Rubinho. Até semana que vem. Beijo, amor. Tchau, tchau. Até semana que vem.